Há muito, muito tempo, existia, num reino junto ao mar, uma donzela que eu sabia, Annabel Lee, se chamar. Donzela em que outro pensar não se via, do que ser amada e muito amar. Eu era criança, e criança ela também, no reino junto ao mar. Nos amamos com amor imenso, Annabel Lee e eu, de tanto amar, com amor que os alados serafins, lá no céu, ousaram invejar. E essa foi a razão de, tempo atrás, num reino junto ao mar, deu uma nuvem soprar um vento e a bela Annabel Lee congelar. Então seus nobres parentes vieram para de mim a afastar, para fecharem-na num sepulcro, no reino junto ao mar. Os anjos, pouco felizes no céu, começaram a invejar. Sim, eis aí a razão, todos sabem, no reino junto ao mar, de um vento soprar, na noite nublada, e minha Annabel Lee congelar. Mas nosso amor era mais forte que o amor daqueles mais antigos, daqueles mais sábios. Nem os anjos lá nos céus, nem os demônios no mar, não podem mesmo minha alma da bela Annabel Lee afastar. Pois a lua nunca brilha, sem trazer-me sonhos da bela Annabel Lee. Estrela alguma surge, mas posso sentir o olhar da bela Annabel Lee. E assim, noite adentro, deito-me ao lado da minha querida, minha vida e minha noiva, no sepulcro junto ao mar, em seu túmulo junto ao borbulhante mar. E aí, pessoal, aqui é o Matheus e eu estou aqui com a minha amiga Maria. E hoje a gente está gravando um podcast para falar sobre uma obra muito interessante do autor Edgar Allan Poe, que é a obra Annabel Lee, que é um poema dele. E é um poema que, de acordo com o que já foi lido na introdução, fala muito sobre o amor platônico entre duas pessoas e sempre com aquela pegada mais gótica do Allan Poe, que é algo extremamente comum de quase todos os poemas dele. Ele tem essa coisa de ser um cara que puxa muito pro lado emocional mais obscuro, né? Muitas vezes falando É, de morte, né? De sentimentos de sim, até porque tristeza, parece que ele depressão. foi um dos primeiros, né, que engatou nessa linha. Sim, ele foi um dos pioneiros, né? Ele foi o Sim, sim. precursor dessa parada, desse romance mais pesadão, assim, essa coisa mais, Mais né, gótico. profunda. Uhum. Igual aqui no próprio poema da Annabel Lee, né? Daquela parada da donzela, que é super linda, maravilhosa, daí o cara se A, apaixona e a mulher morre no final, né? a idealização, né, da mulher. Isso, E no exatamente. final tem uma puta decepção. Sim, me lembra muito um livro que eu li há pouco tempo atrás, que é O Morro dos Ventos Uivantes, Uhum. que, aliás, é uma recomendação para quem quiser ir, é bem interessante. Que ele passa muito essa parada do romance mais pesado, daquele romance não necessariamente com borboletinhas e purpurina, mas aquele romance verdadeiro e muitas vezes até meio, sabe, como eu posso explicar, violento em algumas partes. Não de violência física necessariamente, mas das afirmações, sabe, que os personagens fazem. Mais Aquele amor no psicótico até, emocional, sabe? né? Uhum. É que na verdade, assim, o que eu vejo? Romance é muito aquele negócio. É como você falou, muito bonitinho essas coisas. Quando é fora disso, pra mim ou é mais real ou é além do real. Também não é romance, não é real, e daí é algo mais obscuro, entendeu? Então pra mim o romance é um negócio. Ah, é Sim, bonitinho, ah. porque quando você parar pra pensar, muitos romances aí mais, não digo infantis, mas mais leves, eles sempre tem aquela parada, né? De, tipo, você ter sempre o final feliz, Felizes o para casal sempre sempre. ficar junto, e o vilão, que sei lá, o vilão pode ser, sei lá, o cara rico que quer pegar a menina do cara pobre, o vilão pode ser algum monstro, o vilão pode ser, sei lá, o pai da moça, o pai do cara, não sei, alguma coisa assim. O vilão ele sempre se dá mal, sei lá, Morre. ele, ele é isolado, assim, no final. Alguns casais até morrem, sei lá. E o casal fica feliz. E, tipo, a gente sabe que Uhum. não é assim sempre, Não, nunca vai ser. entendeu? O romance, ele não funciona assim. E, tipo, né, o poema aqui do Alan Poe, ele dá aquela ideia, né, de que o cara, ele amava muito a moça e de que alguma coisa, né, algum destino, assim, os anjos, né, meio que fizeram a moça morrer, para que aquele amor que era perfeito, né, de certa forma, não fosse de fato, né, não de fato acontecesse, né? E o cara ele fica com isso, né? Fica com essa mente de que, tipo, ela é a única mulher que eu amava e eu vou ficar com ela até o final, não importa o que Uhum. aconteça.
Bem dizer aí, se eu não me engano, pelo que eu tinha lido também, praticamente quer dizer que a morte dela foi por inveja, Sim. basicamente. Inveja do amor que eles tinham. E passa muito. Sempre tem muito isso, cara. Morro dos Ventos Vivantes tem isso também. Aquela parada da inveja, aquela parada do sentimento Do de olho gordo. querer o que o outro tem, entendeu? Isso é, Uhum. cara, é muito comum, porque, tipo assim, o ser humano é invejoso, naturalmente. A gente desenvolve, obviamente, essa parada de ser mais tranquilo, de entender que aquilo é mérito das pessoas, mas inicialmente, naturalmente, a gente é meio invejoso, né? A Sim, gente quer ter algo que o outro também tem. sim, exatamente. Até porque existe aquele negócio do sentimento de que a grama do vizinho é sempre mais verde, você quer buscar até aquilo, mas nem sempre vai conseguir porque, como você falou, às vezes é Sim, questão de você nem mérito, sempre vai conseguir. então, Tipo, se você ficar perseguindo aquilo, você vai se destruir, né? E pode totalmente. causar aí muito sofrimento. Você pode ficar obcecado em ter aquilo e você nunca merecer, né? Nunca ter o mérito, ou você nunca conseguir porque tá fazendo errado. Então, ou pode criar, né, aquela famosa personalidade problemática que é aquela parada do eu mereço. Por que, que o outro merece e eu não mereço, né? É verdade. E é horrível esse tipo de coisa, não vale a pena e ninguém tem que ter tem que estar perto, ninguém tem que estar perto de alguém desse jeito e ninguém tem que, né, ser desse jeito. Uhum. Mas acho que no final das contas é basicamente isso. Esse poema ele fala muito sobre esse amor, né, esse amor mais gótico, esse amor mais obscuro e sobre as consequências, né, que isso pode ter, né, digamos assim, tanto na vida do cara que tá amando quanto na vida do pessoal de fora que tá observando Sim, aquilo, né? exatamente. Então é bem interessante, é um poema muito legal. E eu recomendo também para outras pessoas que eles deem uma olhada em alguns outros trabalhos do Alan Poe, porque ele é um cara realmente muito talentoso, que tem algumas coisas bem loucas, assim. Óbvio que tem uma coisa ou outra ali que é um pouco mais de terror ali, se você tiver um certo medo, você vai ficar meio, caramba, nossa, eu não esperava isso. Mas mesmo assim continua sendo interessante, é um cara, assim, importantíssimo pra literatura.